O Rafael se liga neste trecho da Energia 97, já deixando os créditos na descrição e na imagem. O mano aí que respondeu ao Romeu Tuma Júnior sobre a última entrevista. Parece que o Romeu deu uma entrevista hoje para outro canal, deu uma cutucada no mano aí. E também mais informações do Corinthians, vai receber uma grana aí com a venda do Matheus Vital do Cruzeiro. O Corinthians que detém 70% de passe do jogador vai receber uma grana aí com relação a essa transferência. Também uma joia da base do Coringão está sendo vendida para a Europa, hein? Tudo agora nesse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Romeu Tuma rebateu a acusação do presidente, né, do Augusto Melo, sobre golpe no Corinthians, né? Que o Romeu Tuma estaria dando um golpe, estaria fazendo um jeito de dar um golpe no Corinthians, né? Amigo do Maurício. E ele Amigão, falou... amigão. Amigo do Maurício. Ó, eu vou falar, velho, o que eu vi de comentário, malandro, os caras escrevendo, mano representou, mano representou. Maurício arruma amigo, velho. Eu ouvi muito assim, pô, ele não deixa o cara falar. Ué, mas ele tinha muita coisa pra falar, ele que anotasse, ué. Mas fala. Então, ele falou o seguinte, que não há a menor Mas você acha que é hipótese... garçom? Peraí, o que o senhor deseja reclamar? Eu vou anotando aqui. Não, mas ele soube, sim, ele soube os pontos que eu citei. Por exemplo, quando eu disse a respeito da velocidade que o Conselho tá tentando tirar o Augusto, sendo que não fez a mesma coisa com o Duílio e com o Andrés, ele já pontuou ali. Quando ele fala que é pertinente pedido de impeachment, em cima do que eles alegaram com relação aos questionamentos da administração do Augusto. E eu falei, mas e os questionamentos com relação à administração do Duílio? Que assinou uma confissão de dívida faltando 3 dias para deixar o cargo. Assinar com uma empresa num terreno baldio, sediada num terreno baldio, com a reprovação do departamento jurídico. E aí ele falou, bibibi. Aí com relação, por exemplo, aí ele falou, você fala que não, pedimos um impeachment do Andrés. Sabe quem era o presidente do comitê de ética dentro do conselho? André Negão. Então aí que tá, é uma situação na qual existe uma manipulação do conselho, RG. Mas você fica fazendo muita pergunta e não deixa o cara responder a primeira, que eu deixo, porra. claro que eu deixo. Aí o cara tem que ficar nervoso, né? Uma coisa que você já sabe é que todo mundo sabe. Conselho de clube não tem razão, eles têm lado. Exato, mas é o que eu falo, Sombra. Independente de qualquer coisa, ninguém dentro do conselho, Sombra, vai apurar, dentro de um pedido de impeachment, a questão técnica. Provas, versões. O cara vai escolher um lado pela predileção política que ele tem. Exato. É igual analisar um balanço de clube. Por exemplo, eu, sinceramente, se eu pego um balanço de clube pra olhar de forma minuciosa, eu não sei fazer essa leitura, porque eu não sou o contador. E a maioria dos conselheiros que lá estão, que eu não sei se conseguem fazer um ó com um copo, eu tenho certeza que também não conseguem. Então eles vão aprovar contas da mesma forma que eles vão votar pelo impeachment. É a respeito de gostar ou não de quem tá na presidência. Mas como que é eleito o presidente do Corinthians, mano? No São Paulo é o conselheiro que vota lá. No Corinthians é o público lá associado que vota no conselheiro. Agora foi o sócio. Tá. Mas em determinado momento é que mudou. Mas era também aí a respeito das chapas que eram eleitas pelos associados. Mas os candidatos são pré-determinados pelo conselho. Sim. Vamos lá, e ele falou também, né, que ele só é, como você tá falando, mano, ele dando entrevista, né, falando o seguinte, que ele é só o presidente do conselho, que ele só tá ali pra garantir que o processo seja feito, né? Então, se todos votarem pelo impeachment, ele vai ser impeachmentado, ele vai ficar 60 dias afastado, mas quem vai decidir no final seria o sócio do Corinthians. E o sócio do Corinthians que vai decidir se o Augusto Melo continua ou não, né? Estrategicamente falando, eles já têm outra carta na manga, porque eles vão tentar retardar ao máximo a administração do Augusto, eles vão afastar o presidente momentaneamente por um período de até 60 dias, depois eles convocam a eleição do associado. Diante do que está exposto até agora na mídia, 90% do associado do Corinthians é corintiano. Para não dizer mais de 90% dos caras que compõem o clube. E o termômetro que a gente tem da torcida é que hoje eles estão compactuando com relação ao argumento de golpe. Estão achando que estão tentando tirar o cara na força, sem ter realmente algo plausível para poder se pegar em cima desse termo. Porém, Sombra, já existe um outro pedido de impeachment que agora é do Core. O próprio Core tá alegando gestão temerária. Esses caras são cara de pau. Porque o Core, pra quem não sabe, esse aí é o conselho deliberativo do clube que pediu esse impeachment do Augusto. E aí o conselho de orientação, que é o Core, tá pedindo um outro... Orientação fiscal, é isso? Não, tem 3. Tem o conselho de orientação fiscal, o conselho fiscal, o conselho de orientação e o conselho deliberativo. Com relação ao Core, cara, olha quem compõe o Core. Duílio, Andrés, Mário Gobi, André Negão. E o caso deles, como é que é? Todos esses caras aí estão lá. Todos esses caras estão lá. Miguel Marques, que falou, inclusive o presidente do Core, que é o Miguel Marques, uma pessoa conceituada no direito, falou que o Corinthians não é do torcedor. Falou que o Corinthians não é do torcedor, não é da torcida.
é do associado e do conselheiro. Foi isso, palavras dele. Mas a maioria dos conselheiros tem esse pensamento mesmo. Mas óbvio que eles acham que o clube é deles, é fato. Não, e é de fato, e tecnicamente é. Pois é, porque são os caras que Mas aí o fazem Eles e que acontecem mandam, lá dentro. né? E o processo, como é que é? Diferente do conselho, desse do conselho? Não, Mota, É o é mesmo praticamente processo? a mesma coisa. É um pedido distinto do Conselho Deliberativo. Caso ele permaneça... aprovado. Não, caso numa dessa lá, votem e falam, o Augusto não merece sair, ele continua como presidente. O CORE já tá em curso, um novo pedido aí de impeachment, e aí vão tentar tumultuar de novo. Aí entra de novo a votação, é pertinente ou não é pertinente? É pertinente? Vamos fazer a votação. Acho que tem que tirar o cara. Mais 60 dias fora. O que esses caras querem, Mota, Embarrigar. é tumultuar o ambiente. É muito Esses caras, eles conselho pra torcem tanto muito rolo, mais. né, velho? Eles Nossa. torcem muito mais, RG, pelo lado político que eles têm ali dentro do clube, do que de fato pelo interesse do clube. Isso aí pode afetar o time. Porque se acontece, RG, alguma coisa muito grave que realmente mereça uma punição por parte do Augusto, ele tem que responder, inclusive, criminalmente. Claro, lógico. Ele que seja preso se acontecer alguma coisa, que ele faça, por exemplo, igual o do Alib. O do Alib, ele foi condenado, velho, a restituir o Corinthians pelo que ele fez. E esse cara, RG, pasmem, ele não foi expulso do clube. Ele não foi expulso do clube. Tinha que ser, né? Teve um. Não, teve, tinha né? que ser, obviamente tinha que ser. Só que pergunta lá dentro, tratam, o seu Alberto. O seu Alberto é o cacete, velho. Mas, mano, com vamos lá. relação Só uma ao- calma. É que chegou pra mim uma informação aqui, só pra esclarecer bem a composição do CORE, tá? É o Cocoricore esse aí, né? É o seguinte, o CORE são 10 conselheiros eleitos. 9 desses foram apoiadores do Augusto, então ele conseguiu, dos 10 eleitos, 9 são do Augusto. Mais 10 que são os conselheiros natos, que compostos por ex-presidentes do clube e ex-presidentes de conselho do clube. Então é assim. Esses 10, então tem lá, você vai ver quem foi que tá vivo lá, que é ex-presidente de conselho e ex-presidente do clube. E 10 conselheiros eleitos. 9 desses são do Augusto. O André Negão não é do CORE, porque ele nunca foi presidente, nem presidente do conselho. Não, o André Negão, quando eu citei, ele era o presidente da comissão de ética que reprovou o impeachment do Andrés. Só pra esclarecer isso aí, que a informação que o Sombra trouxe também aí, que tá certa, a questão, mano, é o seguinte, né? Eu sou contra o impeachment esse do conselho, porque a gente já falou aqui diversas vezes da nossa opinião, né? A questão de não ter uma conclusão ainda do inquérito e tal. Agora, esse do CORE, eu acho que ele é válido, pelo menos a gente cobrar o Augusto de apresentar as contas. Porque o que acontece? O Augusto, ele realmente tem a maioria do CORE eleito ali na gestão dele. E até os caras que são apoiadores do Augusto não conseguiram votar a favor dele nessa primeira avaliação aí de contas, porque ele não apresentou as contas. Então, o Augusto tem que apresentar tudo certinho lá, como pede o estatuto, e ele não apresentou. Isso, nós torcedores, sócios, todo mundo, temos que cobrar o Augusto para que ele apresente. Até os caras que apoiam ele não conseguiram, passar um pano pra ele nesse negócio aí do CORE, né? Nesse processo, porque ele não apresentou. Então, é outra história, sabe? É diferente do impeachment, como a gente já explicou aqui, mas ele tá errado. Ele vai ter que fazer a sua defesa e apresentar as contas agora. Não, mas ele tem que apresentar de fato, Lelê. Inclusive, pra mim foi uma vergonha o dia que ele falou que ia anunciar transparência. Ele falou, vou apresentar, vou mostrar, eu tenho uma auditoria feita pela Ernest Young, em determinado momento ele não soube o que era consultoria, o que era auditoria, depois ele falou que era auditoria, depois voltou atrás e falou que era consultoria, mas no dia de colocar os panos na mesa ali, RG, colocar ali as cartas na mesa ali e os pingos nos is, foi uma vergonha, aquele negócio do dia da transparência lá pra... Falar um negócio. Chegou pra mim uma informação, porque assim, né? A gente acaba tendo fontes em todos os lugares aí. Sim. Todo mundo sabe que eu torço pro São Paulo, mas a gente conhece bastante gente aí também de outros lugares. Sim. Não sei se bate com o que a Lelê tava falando, porque eu tava justamente prestando atenção nisso aqui. É que o CORE não recebe as informações desde março de 2024. Isso aí. Desde 2024, segundo essa informação, o Augusto não presta as informações pro CORE desde março de 2024. Não, então, mas o pedido de esclarecimento eu acho extremamente legítimo e tem que ter. Tem que ter. Eu acho que o Corinthians ele precisa de clareza. Porque muitas vezes o que é claro dentro do Corinthians já é escuro. Então, nesse ponto aí, ele precisa sim apresentar isso. Mas o que eu digo, Lelê, imagine o Duílio.
Você acha que o Duílio, a administração dele, era extremamente clara? Você acha que ele chegava, olha, Core, aqui estão as contas. Andrei Sanches, vocês acham que ele chegava, olha, gente, aqui estão as contas. Mas uma de coisa brincadeira, isso é anula a hipocrisia. outra, mano. Eu sei, Marcão, mas é o que eu tô falando a respeito da predileção política. Não, ok. É que tem esse lance político, eu até entendo. Mas assim, É só político. você Deus tem me que... livre isso um dia acontecer no São Paulo. Né, Pelo Sombra, amor de fala Deus. isso. E o Digo Porque Jack. É o que eu falo, ô Sombra, o negócio é o seguinte, velho. Deus me livre. Quem se envolve com esse negócio de futebol aí, cara, não tem santo nesse meio. Não Não. tem. E aí, quando o mano ele fica aí fazendo praticamente um discurso de advogado de defesa do nosso querido Augusto Você acha que Melo. ele tá passando pano? Ah, tá negativo. fazendo uma paquita, é uma Eu sou guguzete. Corinthians, filhão. É uma guguzete. Eu sou Corinthians, do Augusto filhão. Melo. Cuzete. Aliás, vou me vestir aqui de paquita pra homenagear o mano em relação ao presidente do Corinthians. Aqui é Corinthians, É filhão. Paquita do Augusto? Eu não Ah, fico Guguzete, negativo. Eu não fico aqui igual esse monte de ratazana aí, pensando no benefício próprio. Meu benefício aqui é torcer em prol do Corinthians. Ah, eu quero mas- que se dane Augusto, quero que se dane todo mundo ali dentro. Mas- O meu foco ali é o Corinthians Vai ser grande sócio do Corinthians? dentro Eu de acho que campo. é. Não, sabe por que que eu não quero ser sócio? Inclusive, esse é um papo que muitas vezes as pessoas falam: ah, mano, por que que você não vira sócio do clube? Sabe por quê? Que é pra não ter lado político. Porque quando Mas você você não faz precisa parte. ter lado político. Precisa, Sombra. Sabe por quê? Imagina. Quando você entra Eu sou dentro de um sócio e não clube. tenho. Mas é que você não frequenta. Você vai pra lá no dia que Não- tem que não sou votar, louco. fazer alguma coisa. Exatamente. Mas se você passa a frequentar, é natural que mais cedo ou mais tarde você faça parte de um grupo. E geralmente dentro de um clube, um grupinho de 10, 12, 15, 20 pessoas, mais cedo ou mais tarde Você sabe vai por que eu aderir a sou algum lado sócio? político. Você sabe por que eu sou sócio? Pra nenhum pateta vir falar o clube é dos sócios e não é dos torcedores. Mas é que tá, ô Sombra. Quer falar pra mim, toma a invertida na hora. Mas é que tá, dentro do Corinthians tem até inclusive uma predisposição pela mudança do estatuto, no qual o cara que vai votar, o cara que vai decidir a vida do clube, tem que ser o fiel torcedor. E nesse ponto eu sou 100% Peraí. favorável, porque o cara que paga realmente a conta do futebol é o cara que tá na arquibancada. O cara que tá dentro do clube, ele compra cloro pra piscina. O cara compra a rede pra quadra de O vôlei. benefício é outro. Ô, mano, aqui na porta do Corinthians. Não, Peraí. vai ter golpe. o Paquita do Augusto aqui, ó. Não, vai Foco ter no golpe. Marcão. Foco no Marcão. É a Paquita, Então. é a Guguzete aqui, o mano. a Mas Paquita do ontem, Augusto. isso, ó, mano. ontem, Vai se lascar, ontem, tava assim, só que sem roupa e o Ordônio lá falando: o Praga tá chegando, o Praga tá chegando. Mas vamos lá, Olha, só mais Motinha. uma notícia do Corinthians aí. O Corinthians vai receber uma porcentagem, viu, Lelei, mano? É cerca de 70% do Matheus Vital. Né? Que ele foi vendido aí, o Cruzeiro vendeu ele pra um time chinês, pro Shanghai Port. Então o Corinthians vai ganhar uma 70% aí, mas não foram divulgados os valores, Lelei. Eu até procurei aí, mas não achei os valores. Vocês acharam? A cesta básica tá de bom tamanho. Né? velho. Não sei quanto que vale esse cara, né? Não é um cara tão novo. E uma não outra fala assim, informação- Esse cara. Ô, Lele. Tem nome. Matheus, A pronto. gente tava falando até dele ontem aqui no programa, o Denner, o lateral esquerdo que jogou a copinha. Parece que o Corinthians tá negociando ele com um clube europeu já, viu? Porra, ele ainda mas não já? tem, ele não tem idade pra ser transferido ainda, porque ele é menor de idade. E ele iria, acho que a partir da metade do ano que vem, caso ele seja vendido, mas já tá em curso aí, se eu não me engano, acho que eu vi a informação da Itatiaia. Acho que é a Itatiaia que É eu... a necessidade, E né? hoje apareceu outra história aí, né? Que o filho do Fagner, que é do sei lá 15. o que, do Corinthians, Sub-15. apareceu com a camisa do Cruzeiro lá no Cruzeiro, né? Ah, mas Ele foi visitar o pai. mas Foi visitar fazer o com a pai. camisa do Cruzeiro, aí o Ele tem pessoal... contrato com a mas base isso do aí o Corinthians. Aí pai tem uma dele tá confusão lá. aí, porque ele não podia, pá, não porque podia o uma moleque porra, é moleque, né, velho? E outra, velho, tá treinando lá, velho. Vai treinar com a roupa do quê? Vai com a Burberry, velho. Pega uma roupa de treino lá e treina. Qual que é o problema? Não, ele tá aqui, mano. O filho do Fagner continuou na base do Corinthians, mas provavelmente ele Sim, mas foi ele lá foi visitar o pai. Fagner. E ele foi treinar no isso CT aí com o eu pai não dele. vejo nada demais. Né, Não então. vejo nada demais. Aí, ó, O duro ia ser ele treinar com a camisa do Corinthians. Entendeu? cara. Tipo, não faz sentido. O zagueiro da Copinha, o Vinícius Sérgio, assinou com o Corinthians, seu primeiro contrato com o Corinthians, né, profissional. Vai até o fim de 2026. E a multa dele é 30 milhões de euros. Pronto, é isso do Corinthians. Isso aí, Motinha. Bora lá, porque o time não tem crise, velho. E amanhã vamos pegar a ponte, velho. A maioria Amanhã é Ponte Preta. amanhã o time vai ser bem mesclado, viu? Tem que ser. Cuidado Tem que pra ser não, assim. Mas tá certo, tem que ser mesmo. Vai cuidado ser- pra não levar a banana da macaca, hein? Nada, a ponte é minha filha, RG. Eita, acabou, Sombra. Então agora, pra finalizar o vídeo, o Ramon Dias confirma carência na lateral esquerda e Corinthians aí tem interesse em Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, o defensor de 23 anos que não tem sido aproveitado por lá, e o Red Bull parece que está aberto a negociações com o lateral. Após aí o vice-campeonato na Copinha, o Corinthians resolveu promover 11 jovens atletas da base ao elenco principal, comandado aí por Ramon Dias. 8 deles estiveram no grupo da Copa São Paulo, disputado nesse mês de janeiro. São eles o lateral Denner, João Vitor, os zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama, os meio-campistas Luiz Gustavo, Ebaía, Iago e Luiz Eduardo, além dos atacantes Diguinho, Guilherme
Venegão e Nicolas. Mas a notícia que surgiu depois do clássico aí foi o possível interesse do Corinthians no lateral esquerdo Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Em 2024, o Luan Cândido não fez nenhuma partida oficial ainda na temporada, já que o titular lá é o Juninho Capixaba. E aos 23 anos aí, o Luan Cândido é um lateral polivalente, pode atuar tanto na lateral esquerda como um terceiro homem de miolo de zaga. Recentemente, o Ala quase reforçou o Botafogo. Tem uma troca aí envolvendo o volante Danilo Barbosa. No ano passado, o jogador atuou bastante como ponta esquerda e marcou 3 gols, um total aí de 57 partidas. Nesse momento, o Bragantino está aberto a negociações com outros clubes aí que estejam interessados em contratar o seu lateral esquerdo. Nesse momento, a gente sabe que o Corinthians quer um lateral esquerdo, a pedido até do Ramon Dias. As atuais opções do elenco aí são Matheus Bidu, Palácios e Hugo. Mas por enquanto, o Corinthians ainda não formalizou nenhuma proposta para o lateral esquerdo aí do Massa Bruta, o Red Bull Bragantino. Após a derrota no último domingo aí, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Paulista na quarta-feira, em Campinas aí contra a Ponte Preta, fora de casa. Já o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras aí na terça-feira no Allianz Parque. Então é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Sempre que tiver uma notícia, uma informação importante, a gente traz aqui para vocês, hein? Então até a próxima vídeo, valeu, é nóis!